crentes na região, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia, na Bitínia. Se vocês lembram, Paulo certa vez quis evangelizar, levar o evangelho a essa região, e Deus o impediu. Tanto é que ele teve uma visão, um homem macedônico apareceu diante dele e disse: venha a Macedônia, passe a Macedônia, venha para esta região pregar o evangelho. E Paulo entendeu claramente que Deus estava impedindo que ele fosse, então, para a região da Bitínia, para pregar o evangelho naquela época. Mas o que é maravilhoso, o que é extraordinário? O poder do evangelho não necessita do pregador. Deus usa o pregador, mas Deus faz com que o evangelho chegue em corações, sejam eles pessoas simples ou pessoas cultas. O evangelho ele é pregado lá em Atos dos Apóstolos, no dia de Pentecostes, pelo próprio apóstolo Pedro. E tinha crente de todas as regiões. Olha que interessante. Havia ali um grupo de judeus, mas quando ouvem a mensagem do evangelho, grande parte desses judeus recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O Senhor os alcança com graça e misericórdia. E eles voltam para as suas regiões agora como cristãos. E eles levam de fato tão a sério o evangelho que Pedro escreve então uma epístola, uma carta. Alguns chamam inclusive essa carta como uma carta que deveria, uma circular, correr por todas as igrejas que eles tinham conhecimento que eram igrejas cristãs. Muito provavelmente que aconteceu isso, que essa carta de Pedro passou por todas as igrejas. Olha, lembrando que eles não tinham uma Bíblia como a sua. Eles não tinham documentos de maneira que eles podiam consultar a qualquer hora. Então essa carta, quando chega, já imagina a expectativa? Temos uma carta do apóstolo Pedro. Temos uma carta, temos uma epístola, e ela vai nos orientar a respeito do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então essa carta corria às igrejas. E claro, no plano de Deus, Deus preparou essa carta para que chegasse até nós hoje. É um dos milagres da providência de Deus. Amém? Afinal de contas, tanta coisa se perde ao longo do tempo, não é assim? E a palavra de Deus permanece para sempre. Louvado seja Deus por isso. Nós vimos também que nós temos uma viva esperança. A nossa esperança, ela é algo que é diferente do que as pessoas colocam. As pessoas colocam, nós já colocamos, naquilo que nós vamos adquirir, naquilo que nós intelectualmente fomos atrás e nos formamos, nos preparamos, mas a viva esperança da igreja de Cristo é o próprio Cristo que vivo está. Então agora no capítulo ainda primeiro, a partir do verso 13, nós vamos ver de maneira bem didática como viver a vida cristã. E o apóstolo Pedro começa então destacando a partir do verso 13. Ele destaca dizendo assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e espere inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que isso nós então temos aqui? Nós temos várias informações importantes. Eu não vou destacar muito hoje a primeira parte do versículo, mas nessa segunda parte diz assim: e espere inteiramente na graça. Nós vimos domingo passado que ser sóbrio é alguém que está muito consciente, que a mente está muito ligada no propósito e no projeto que recebeu por meio de Cristo Jesus. Vou dar um exemplo. Nós temos um eterno romântico no nosso meio. Temos ou não temos? Ô, Débora, você deseja um marido assim, Débora? Amém. Deus vai te preparar um homem assim. Crente. E alguém já disse aqui, tem outros aqui preocupados. Eu não vou contar não, viu, Camila, quem foi, mas disse: pastor, o homem levantou o nível. Ainda bem que eu já tinha pedido a Camila em casamento, senão eu ia passar apuros. O rapaz foi pedir a noiva em casamento, lá naquele evento que teve aí de música clássica, um lugar que eles botou um tanto de velas assim, lá no CDL, não foi?
E o rapaz, naquele contexto, falou assim: eu quero fazer um pedido, por gentileza, eu posso pedir a minha noiva em casamento? E é assim que esse irmão, Marcos Vinícius, fez, e a Stephanie ficou derretida lá na hora, né? Ela perdeu até o sentido de Patos de Minas, quase que ela não voltou mais para Patos de Minas, quase que ela já ficou aqui, já pronto, e já vamos casar logo, porque o negócio foi, olha, de primeiro mundo. Agora imagine o coração da Stephanie com um pedido desse. Ela está lá em Patos de Minas, a 200 e poucos quilômetros, e assim, mais um dia, está aproximando o dia do meu casamento, mais um dia que eu estou na casa dos meus pais e vou para Uberlândia, vou agora para a casa do meu amado, nós teremos uma família juntos. Agora imagina você, eu por sinal gosto de casamento, sempre que tem um casamento e o WhatsApp da Gisele também chama, e ela fala, fechou. Eu falo, louvado seja Deus. Tem uma parte nessa área de casamento que eu gosto. E aí, os noivos ficam assim, mas as fotos vão ser assim? Como é que vai ser? Como é que vai ser desse jeito? Pergunta tudo. Porque a noiva e o noivo estão comprometidos com o quê? Com o casamento. O grande objetivo de um noivo e de uma noiva é chegar o grande dia. Todos que aqui já foram casados, já casaram, melhor dizendo, a palavra é o casamento, passaram por esse dia, sabe que há uma expectativa muito grande. O que vai dar certo? Não pode dar errado? Não é assim? As mulheres, então, meu Deus do céu, quase desmaiam, não é assim? Mas por quê? Porque a mente está toda ligada nesse evento. É isso que o apóstolo Pedro está chamando a atenção da igreja. Quando ele diz, para que nós sejamos sóbrios, é para que nós tomemos consciência, não dá mais tempo para distrações, não dá mais tempo para ficar em dois pensamentos, você ficar pensando naquele objetivo tão sério e de repente disperso ainda. O apóstolo Paulo está dizendo, de maneira objetiva, versículo 13, esperem, como? Inteiramente. Irmãos, isso aqui é um ponto importante, porque um outro exemplo que é fato é, cadê a Angelina? Angelina, você quer que chegue logo, deixa eu ver que dia que cai aqui. Você quer que chegue logo a primeira semana de fevereiro, Angelina? Ah, não quer. Deixa eu ver a outra aqui, que eu dei a outra aqui. A Edilamar. Quer, Edilamar, que chegue a primeira semana de fevereiro logo, rapidinho? Quer não. Porque não tem uma professora e professor que não deseja, Eleni, que janeiro não acabe mais. Não é verdade? E aí chega na última semana, começa até a ficar aquelas coisas assim, insanas. Ah, não é possível que está acabando, não é possível que está acabando. Acho que vai esticar um pouco mais. Tenta fazer um exercício com a mente para não ficar lembrando que segunda-feira vai ter aquelas bênçãos, tudo de volta. Quem já foi professor sabe como é. O que acontece? A pessoa tenta trabalhar contra essa informação. Ele tenta lembrar, não, ainda falta 3 dias. Dá para mim ficar tranquilo, relax. Dá para mim gastar ainda mais tempo maratonando. Não é assim que quem está de férias pensa? Dá para ainda fazer uma viagem, ainda falta 4 dias. Porque se aproxima o dia e a pessoa não deseja que chegue o dia. Mas saiba de uma coisa, nos 2 casos, definiu data, para tudo se chega. E também chega a volta do Senhor Jesus. É isso que Pedro está dizendo. Vocês precisam estar o quê? Inteiros. Esperando de maneira que o coração de vocês esteja inteiros nessa graça, porque é uma graça. Cristo está sendo trazido na revelação que Ele vai trazer a todos. É uma revelação que vai, de maneira objetiva, chegar sobre todos, sejam aqueles que esperam, como aqueles que, você já viu o descrente, o ímpio, que não conhece a palavra de Deus? Você falar assim, não, a gente vai ter um momento que vai todo mundo prestar conta diante de Deus. O que é isso? Não, vamos esticar isso aí.
Quanto mais tempo a gente viver aqui e não ter esse momento, melhor. Porque, na verdade, ele não aguarda esse dia. Pedro diz de maneira categórica: aguardem, e vocês estarão vivendo, então, agora, com um coração inteiro nessa expectativa. Então, vamos ver alguns versículos aqui para a gente ter de ajuda. Quem pode me ajudar aí, lendo 1 Pedro 1,19? Olha aqui que diz aí a respeito também nesse contexto aqui nosso. Pedro vai utilizar, tomando agora emprestado, essa figura que é do cordeiro. Nós vamos falar bastante sobre isso, nós vamos falar sobre esse aspecto da pessoa de Jesus representada como um cordeiro. Diz assim: trazida na revelação de Jesus Cristo. Um ponto importantíssimo que nós temos aqui, que quando nós pensamos a respeito da volta de Cristo Jesus, por que Pedro, ele toma essa palavra aqui o Machado, nosso irmão, leu, do cordeiro. Aqui diz assim, olha, inteiramente na graça que lhe está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Nós temos uma expectativa, nós temos, na verdade, a relação onde nós temos que estar preparados e de maneira que o nosso pensamento esteja todo ligado ao Senhor. Você quer ver um detalhe importante? Quem pode, abre para mim na outra versão, a revista atualizada, deixa eu ver a revista atualizada 1,13 para mim, de 1 Pedro, meu irmão Felipe. Abre para nós aí, por gentileza. E eu vou pedir outro irmão que abra para mim Êxodo 12:11. Quem pode rapidamente ir lá, dar uma folhadinha lá para mim e leia o texto. Encontrou? Pode ler, por favor. Isso. Olha só, notem só o que o texto está apontando. A nação de Israel ia celebrar a Páscoa. Mas como é que eles deveriam celebrar a Páscoa? Que seria a libertação do cativeiro. De maneira onde não haveria tempo de ficar ali, digamos, gastando muito tempo. O tempo teria que ser bem aproveitado. Eles deveriam fazer de maneira que não perdessem tempo com distrações. Não dava tempo para fazer outras coisas, a não ser passar por esse momento, celebrar aquele momento e de maneira objetiva serem resumidos, porque isso apontava a manifestação desse grande livramento sobre a nação de Israel do cativeiro egípcio. Quando o texto diz aqui a respeito de nós sermos vigilantes, a palavra aqui é sóbrios, ela aponta para esse desejo que Jesus Cristo, o apóstolo Pedro está revelando. Saibam que vocês precisam estar atentos. A ideia de alguém que, naquela época, usava muita roupa de pano grande. Não é como hoje, ajustado no corpo. E aí a pessoa, para andar rápido ou poder correr, o que ela tinha que fazer? Eu faço igual para a Olívia também. Eu amarro as pontas do vestido, levanto, para os joelhinhos não ficarem presos. E aí ela pode caminhar com mais segurança. Eles faziam isso, eles levantavam, amarravam, de maneira que ficava fácil da pessoa se locomover. O texto está dizendo, olha, vocês precisam estar inteiros, de maneira que essa vinda do Senhor, de maneira que essa expectativa que vocês têm por Cristo, seja de fato desejosos, aguardando, prontos ao seu encontro. Não é uma coisa de alguém que fica assim naquela condição, assim, então, um dia ele vem. Um dia ele vem. Não, eu repito, é a expectativa da noiva. Está chegando. Falta só 400, né? Que a gente brinca assim. Falta só, mas está chegando. E tem um dia definido que vai, de fato,
chegar. A Bíblia diz que nós não sabemos, né? Está tudo aí e nós não sabemos, mas o texto então aponta que essa deve ser a expectativa daqueles que estão agora em Cristo Jesus. Então vamos caminhar. O texto também diz que nós devemos ter uma expectativa, nós devemos caminhar de uma atitude determinada, com os nossos olhos voltados para Cristo. Me ajude também, Hebreus, vamos todos, Hebreus 11. Hebreus 11. Volte um pouquinho aí, está bem pertinho. Capítulo 11, verso 8. Vamos ler do capítulo 11, do versículo 8 ao 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber como herança. E o quê? Partiu, sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa, da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem, praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe, e se alegraram com elas, confessando que eram o quê? Presta atenção nessa palavra. E estrangeiros e peregrinos aonde? Na terra. Porque os que falam desse modo, manifestam estar procurando o quê? Ou seja, aqueles que não têm ainda uma terra definida, aguardam uma pátria. Lembrem disso. Versículo 15. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Meus irmãos, presta atenção no contexto que nós temos aqui nesse capítulo de Hebreus com Abraão. Deus, por meio do apóstolo Pedro, está dizendo: se você de fato é cristão, se você de fato nasceu de novo, se você de fato é chamado de servo de Deus, você não pode viver uma campanha de final de semana como evangélico. Eu até postei um vídeo do Piper que, coincidentemente, eu encontrei ele ontem. Quem já viu lá no Instagram, no Store, vai lá e veja. O que nós temos aqui? Se a nossa expectativa da vinda de Cristo não é passiva, a nossa expectativa da volta de Cristo, ela é inteira na expectativa, na preparação, quer dizer que nós não temos como colocar o nosso coração nas coisas desta vida. Porque se nós colocarmos o nosso coração nas coisas desta vida, em tudo que nós fazemos, nós vamos assumir uma pátria. Nós vamos assumir como aqui o lugar que de fato Deus nos deu para sermos felizes. Como a gente gosta de ouvir essa frase, não é assim? A gente gosta dessa frase, ser feliz.
Só que nós temos um paralelo importante aqui. Quem foi Abraão? O texto que nós acabamos de ler diz que Abraão foi o quê? Dos termos, ele foi sempre o quê? Andava muito, era o quê? Peregrino. Forasteiro. O que é um forasteiro? Estou vendo aqui o Paulo, que apesar que Brasília é de casa, né, Paulo? Mas quem já, como eu também, passou por muitas cidades e você chegava lá parecendo um forasteiro, literalmente. Não é assim que a gente fica assim, nossa, não conheço ninguém. Aqui eu tenho certeza. Eu chegava nas escolas e falava assim, eu tenho certeza que ninguém me conhece e eu não conheço ninguém. Que coisa estranha. É uma sensação até ruim. Porque você está num local que não é a sua terra. No caso aqui, a sua pátria. Abraão tem um paralelo importante para nós como igreja. Porque o contrário também nós temos no seu sobrinho. Quem foi o sobrinho de Abraão? E o que Ló fez de errado? Me fale. Vamos fazer da escola bíblica um local de atenção às falas. Vamos lá. Sueli, me ajuda aí. Sueli, fala mais alto, por favor. Aham. Aham. Então vamos juntar outra informação. Qual que foi a sua aí, meu irmão Machado? Não fez o quê? Não consultou a Deus. Ok. Então, juntando uma coisa com a outra, ele olhou bem e falou assim, ó, as campinas aqui são boas. Tem muita vegetação. O terreno é ótimo. Não é isso que ele fez? Ele olhou com os olhos naturais e falou assim, ó, aqui vai ser bom para mim. Não mostra, de fato, ele consultando a Deus. E mais, o Abraão deu a oportunidade para ele escolher. Foi ou não foi? Quem era o tio? Era Abraão, ué. O direito de escolha deveria ser de quem? E de maneira que parece que Ló carrega no coração dele muita coisa de onde eles passaram. Qual foi a região que eles passaram que Deus havia reprovado? Aonde que eles desceram que não deveriam ter descido? Para onde? Para o Egito. Parece de maneira clara que Ló sai do Egito. Abraão também saiu. Mas nota-se que Ló continuou com os costumes do Egito. E ele olhou somente assim, não, aqui vai ser bom demais, aqui vai dar bom. Muita coisa boa, Campinas, Campina Verde, rios, tudo o que eu quero. E aí tomou a decisão. Só que qual foi o problema? Foi a natureza? Foi os rios? Foi os olhos. Olhos é só para representar o que está aqui dentro. A volição, as nossas vontades. É muito provável que Ló, ele não foi se mudar para onde? A cidade que ele foi depois. Vocês não sabem da história? Ele viu as campinas e fez daquela região a sua moradia. Só que as coisas foram se aproximando demais de uma cidade chamada Sodoma. Ele não vai morar no primeiro momento em Sodoma, ele se aproxima de Sodoma. E o problema é que o coração de Ló, ao aproximar-se de Sodoma, começou a ficar dividido. Ele via os ensinos do seu tio, porque o seu tio era crente, e viu as práticas de Sodoma. Possivelmente ninguém vai porque está fazendo coisa errada. Vai ser lucrativo. Não é assim que a gente cai nos problemas hoje em dia? E não cai até nos golpes, assim, nossa, vamos comprar isso um pouco mais barato, mas não está tão barato, aí você cai, não, é besta, né? Comprou com preço sabendo que era muito em conta, bobo também é você. Ló possivelmente deu o passo para Sodoma, porque viu coisas atraentes. E o grande ponto é, quando Ló chega em Sodoma com a família, irmãos, eu sempre digo aqui, você vai mudar para algum lugar? A primeira coisa que você deveria fazer lá tem igreja centrada no Evangelho. Porque tem cidade tão pequenininha que só tem a Universal. Aí misericórdia, né?
Aí o que você tem que fazer nessa igreja, nessa cidade? Se você for ficar lá, plantar uma igreja, né, Paulo? Não é possível, né? Agora vão ter um povo crente aqui nessa cidade, né? Mas talvez é melhor você falar assim, ó, não vão ficar aqui não. Eu não quero, assim, já tomou essa decisão, eu não quero criar os meus filhos nessa cidade. Por quê? Porque se eu ficar muito tempo aqui, vai atrapalhar na formação espiritual da minha família. Ló não teve esse discernimento. Ló assumiu Sodoma como sua pátria. Ló assumiu essa região como sendo de fato a sua terra. Irmãos, a escolha não é fácil. A escolha não é fácil. É muito mais, digamos, aos olhos humanos, vantajoso assumir uma pátria e tomar uma decisão, muitas vezes com vantagens financeiras, econômicas, do que sair como Abraão peregrinando. Porque Abraão, ele tinha que peregrinar de fato, como diz o texto, de região em região. Tinha uma referência lá nesse contexto dos carvalhais de Manre, mas ele era um peregrino. E a história desses homens não está aqui de paraquedas. A história desses homens aponta para dois caminhos que nós temos. Caminharmos com o nosso coração inteiro na expectativa da volta de Cristo. E aí nós temos que nos desvencilhar de todas as coisas que nos faz com que a gente se sinta realizado nessa vida. Porque tem gente ainda, pode ser crente, ou melhor, talvez não seja crente, mas pode passar de fato esse mosquitinho e picar no crente, que nós vamos realizar tudo aqui, e não vamos encontrar tudo aqui, aquilo que de fato satisfaz nosso coração. Engano. O que deve satisfazer o nosso coração, para que nós não venhamos assumir uma vida que desagrada a Deus, é dizer, Senhor, o meu coração não pode se apegar a essas coisas. O meu coração precisa arder de expectativa pela tua vinda. Ajude-me, Senhor. Não deixe o meu coração fazer dessa vida a minha pátria. Amados, o texto então diz que agora Pedro orienta, porque essa caminhada que nós devemos ter é uma caminhada atenta. A nossa mente, ela deve estar ligada. Sermos sóbrios significa sermos controlados, ou melhor, estáveis, com controle, ponderados. A palavra de Deus em 1 Pedro 4,7. Quem pode ler para me ajudar, por favor? 1 Pedro 4,7. Eu pergunto para os irmãos, Ló foi sóbrio? Quem acha que foi? Por que não foi, então? Agora a pergunta. Vamos, gente, que é escola bíblica. Vamos, por que não? Se ele tivesse sido sóbrio, qual que era a primeira atitude que ele tinha que tomar quando ele estava lá no meio da oração dele com Deus, na liturgia da semana, orando a Deus? Tinha que ser revelação, assim, daquelas que qualquer pentecostal vai falar assim, nossa, isso foi uma revelação extraordinária. Precisava ser revelação assim? Era só ouvir o quê? E ver o quê, irmãos? Isso! O que dava para ele notar claramente? Que aonde ele estava vivendo buscava a Deus? As filhas encontraram maridos crentes. Ninguém casa de uma hora para outra. As filhas foram oferecidas em casamento, não é assim? Passou-se tempo pensando a respeito dessa vida. Esse paralelo é importante para nós notarmos que faltou sobriedade, faltou essa palavra que nós tanto estamos usando, sóbrios. É ter um pensamento ligado e reflexivo que a volta do Senhor é para hoje. Não é para daqui 2 dias.
Por que Abraão não estabeleceu? Gente, Abraão era riquíssimo. Pensa, cadê aquela fazenda? Quer ver quem? Os irmãos vão me ajudar. Tem uma fazenda, como é que é o nome da fazenda lá no Mato Grosso? Famosa, a maior do Brasil. Não sei, qual que é o nome da fazenda? Gente, vocês não têm fazenda não? Eu também não. Exato, como é que é? Roncador, você tem fazenda, Gabriel? Não? Não, isso mesmo, eu também fui pesquisar no Google. Só de preservação para as onças, eles dão o dízimo para as onças. As onças pegam gado que é uma maravilha. E a fazenda tem certificação, não é para matar as onças não, deixa uma parte que elas precisam mesmo. Olha a quantidade de cabeça de gado, né? Agora imagine, nesse contexto todo, uma fazenda gigantesca dessa, Abraão tinha mais do que a fazenda Roncador. A gente fica pensando em Abraão como alguém assim, um coitadinho. Não, coitado, não tem onde cair morto. Abraão era riquíssimo, gente. Abraão podia fazer a fazenda Roncador lá em Judá, na região lá da Palestina. Mas ele não fez, não estabeleceu local, porque Deus não deu essa direção. Disse a ele, você será peregrino. Fala, Roberta. Exato. Exato. Paulo disse, não vos embriaguem com vinho, onde há o quê? Dissolução, a contenda. Mas permitam, essa é a tradução, experimentem daquilo que já foi dado a vocês. O quê? O que foi dado a nós? Isso, foi nos dado o Espírito Santo. Olha que a comparação. Porque se vocês vos encherem do Espírito, vocês terão sobriedade. Na embriaguez, dissolução. O cara começa a falar o que não deve, não é assim? Fica mais corajoso, perde a razão, faz feiura, não é assim? E o contrário, Paulo disse, o Espírito de Deus vai te dar discernimento, para nós não cometermos erros, que depois nós vamos nos envergonhar. Eu fico pensando na mentalidade de Ló, depois que a casa caiu. Meu Deus, por que eu não fui embora antes? Por que eu não tomei a decisão de ter partido dessa desgraça de cidade? E é interessante, o preço foi muito alto. Amados irmãos, olha só o que Abraão pensava. 11, Hebreus 11, 8, é o 8. É o 10. Hebreus 11, 10. Porque Abraão aguardava a cidade que tem... Como é que faz isso aqui? Isso aqui é uma pergunta boa. Isso aqui é uma pergunta boa. Como é que ele sabia qual que é a cidade que tem fundamento? Valdo, uma boa resposta. Irmãos, nós achamos que a nossa cidade tem fundamento se nós ficarmos aqui,
bem o quê? Cheio. Que ninguém quer ter o bolso vazio. Vamos falar a verdade. Para nós, realização e bênção de Deus é estarmos afortunados. Resolve os problemas. Mas Abraão estava com o coração esperando em Deus. Em Deus. E isso tem que ser o discernimento de alguém sóbrio para a volta de Cristo. Porque se isso não tiver entendimento no seu coração, você não vai conseguir entender o que tem sentido os próximos versos da Epístola de Pedro. Não vai fazer sentido vida de santidade, não vai fazer sentido esse projeto que Deus tem para a sua vida, porque você não aguarda o que Deus tem, você já está experimentando aqui. E o que você experimenta aqui é aquilo que você sabe já bem. O coração fica satisfeito, saciado, ainda que depois venha um vazio que nunca consegue ser preenchido. Ló, infelizmente, tomou uma decisão equivocada. O texto diz que Abraão aguardou essa cidade. Diz mais, aqui no final, versículo 13. Isso aqui é importante, isso aqui é uma pregação reformada, ó. Vai ser resolvidos todos os problemas aqui, Rafa? Vai não, irmão. Pode firmar o golpe, caminhar com Jesus. Porque, ó, lá no céu nós vamos realmente falar, não, agora não tem mais dificuldades. Versículo 13, todos estes morreram aonde? Na fé. Não obtiveram as promessas, quer dizer que eles não foram abençoados por Deus? É isso? Eles não obtiveram aquela cidade que eles tanto aguardavam aqui e agora. Porque essa cidade não era para aqui e agora. Olha só o que diz o texto. Palavra do Senhor. Mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, nós não sabemos se foi uma revelação. Para mim é igual o coração do Russell Shedd. Eu vi uma frase essa semana dele, que ele tinha um período de devocional todos os dias, um bom modelo para a minha vida, para a sua também. E eu disse, está vendo? Para ser usado por Deus e ser um homem sensível a Deus, tem que ter encontro com Deus, hora marcada com Deus, senão não tem jeito. E o que chama a atenção? Os homens que nós temos relatos de ter um coração voltado por a Deus, todos que eu conheço, quando partem daqui, seja pelo câncer, como foi com Tim Keller, seja por qualquer outra adversidade que nós encontramos devido ao pecado estar presente no mundo, a última fala desses homens, o último momento de compartilhamento é sempre numa grande expectativa do encontro com o Senhor dessa cidade maravilhosa. O que faz diferença no coração do crente é o que ele aguarda. O que diferencia ele do ímpio é em que ele está seguro. No que ele de fato está aguardando, em quem ele está aguardando. O texto então aponta que agora nós temos então uma caminhada. 1 Pedro, vamos lá. Ficou algum texto para trás? Ou nós lemos? Lemos, né? 1 Pedro 4,7 nós lemos. Também é importante sermos sóbrios. Nós temos aqui um inimigo. 1 Pedro 5,8. Quem pode ler para me ajudar? Irmãos, esse ponto é importante também para nós. A sobriedade, a vigilância, que agora então Pedro diz, é porque nós temos um inimigo. E esse inimigo, diferente do que muitos pensam, que tem que ficar dando show na frente da televisão, que nós temos que preocupar se ele vai bater a porta da nossa casa, a janela. Ele não tem essa especialidade, não. Isso aí é coisa da sua cabeça mesmo. É coisa da minha cabeça. A especialidade dele é sabotar com você e comigo.
é colocar impedimento no seu coração, lançar setas para dizer, não, mas tem muito tempo para você acertar a sua vida com Jesus. Ló possivelmente pensou assim, não, a coisa está ruim, mas não está tanto assim, não, dá para ficar aqui mais um tempo. Até que, não deu mais tempo. Então, essa relação de nós termos um inimigo, irmãos, é inimigo mesmo, gente. Inimigo não é coisa boa, não. O inimigo, ele quer encontrar uma oportunidade para te derrubar. E dói, viu, irmãos? A vigilância é para que você não caia dessa expectativa. E é por isso que nós temos que, de fato, nos revestirmos da armadura de Deus. E essa armadura é vigilância na palavra. É dizer assim, tomar uma decisão, 2025, eu e a minha família, vamos aqui, minha esposa, nós vamos orarmos juntos e nós não vamos perder uma programação da igreja. É escola bíblica, é culto, é reunião de oração, nós vamos participar porque nós precisamos do Senhor nas nossas vidas. Talvez tenha que acontecer alguma coisa muito grande para você perceber que realmente você está sendo alvo das setas do inimigo. Mas é muito difícil ser atacado dessa maneira para depois reagir. É nós estarmos em prontidão, em vigilância. É isso que o texto está apontando. Então, tudo isso em cima desse versículo que o Warren Wiersbe trabalha tão bem, sejam sóbrios. Vamos agora então para o versículo 14. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Vamos ao 15 também. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. 16. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Quem tem a natureza aí da mãe ou do pai? Você herdou coisa boa? Porque as ruins a gente lembra tudo, né? A gente é tão egoísta. A gente cai tanto na conversa. Aí eu vou ter que bater nos psicólogos de novo. Não é do psicólogo, não. Algumas psicologias, eles ficam, não, a culpa é tudo da sua mãe. A culpa é tudo do seu pai. Ele te ensinou tudo errado, ele não era uma boa pessoa. Tudo é problema dele, Camila. Discordo. É que nós temos que assumir que a nossa natureza não é por causa dos nossos pais, não. É por causa do pecado mesmo. E é provável que você, às vezes, já ficou irritado e falou assim, nossa, mas eu estou igualzinho o seu Morales. Agora que ele é crente, dirigido por Deus, também tem que pensar, agora ele é um homem de Deus. Como a gente parece os nossos pais, não é assim? Como a gente puxa isso? A relação da nossa vida cristã é a mesma, irmãos. Deus é o quê? Versículo 16. Porque está escrito, sejam santos, porque Deus tem a natureza santa. Então, filho de Deus foi chamado para ter qual natureza? Santa. Um chamado que nós não tínhamos. É uma dádiva de Deus. Quer ver? Marcos 1,17. Quem pode ler na projeção rapidamente, por favor? Marcos 1,17. Leia bem forte. Notem que Jesus chamou Pedro, que era um pescador do quê? Pedro pescava peixes, mas Jesus deu um chamado específico. Venha após mim. Venha, Pedro. Eu estou te chamando. E o versículo 15 diz a mesma coisa. Diz para nós que nós devemos então agora, 2 Pedro 1, deixa eu pegar aqui a minha referência, 1 Pedro 1,15.
Novamente eu vou ler. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou. Irmãos, presta bem atenção. Eu estou cansado de ver isso, cada dia mais comum. Você tem pessoas do seu lado que falam que são evangélicas? Todo mundo é evangélico nesse Brasil hoje. Você tem que perguntar para ela, Jesus te chamou de onde? O que é? Jesus te chamou de onde? Como é que era a sua vida lá na imobiliária? Uli. Jesus me chamou de uma vida indiferente a Deus, sem nenhum temor a Deus, sem nenhuma preocupação com o nome de Deus, e me transformou em alguém que agora ama o Senhor e luta contra o pecado. Opa! Temos ali uma crente em Cristo Jesus. Evangélico é pouco, irmãos. Termos uma religião é pouco, irmãos. Por que o Brasil está, digamos assim, na boca do povo, a igreja evangélica? Porque ela não reflete o que de fato experimentou e possivelmente não experimentou. O que nós temos mais no Brasil hoje são adesões às igrejas evangélicas e não o quê? Conversões. Irmãos, eu estava falando com alguns pastores ontem. Aqui cada dia, você já foi recebido como membro, Valdo? Ainda bem, deu sorte. Porque agora vai aumentar mais a regra. O Valdo é crente? Amém? Nós só vamos querer gente melhor que o Valdo agora. A medida que o Valdo tem que crescer não é a medida do pastor, é a imagem de Cristo Jesus. Os que chegam aqui para ser crente, eu quero ser membro dessa igreja, você quer ser membro? Eu venho de tal igreja. Ah, é? E você ama Jesus mesmo, irmão? Como é que é a sua vida? Como é a sua história com Cristo? Não, porque eu já frequento. Não, ok. Mas Cristo é revelado na sua vida. Você de fato experimentou um chamado e você pode contar para as pessoas que Deus transformou a sua vida? Irmãos, a gente está achando que igreja evangélica é um ajuntamento de pessoas que a gente vai lá, vai fazer um cânticozinho, né? Um louvorzinho, volta para casa e normal. Irmãos, por isso que a santidade é algo distante. Porque não foi chamado, Valdo. Quem foi chamado tem desejo de parecer com a natureza do seu pai. E nós temos o privilégio de ter um pai santo. Quando eu olho para mim, eu falo, meu Deus, tanta gente melhor, Divan, para Deus chamar, chamou um pecador como eu. Mas que bom que agora em Cristo eu posso viver a natureza que recebi de Cristo. Então, olha só, vamos caminhar. Ainda faltam alguns minutos. O texto então diz que nós somos chamados agora com essa nova natureza. Somos coparticipantes, capítulo 1 de 2 Pedro. 2 Pedro 1,4. O irmão ou irmã leia para mim rapidamente aqui na projeção na sua Bíblia. Pode ser rapidamente. 2 Pedro 1,4. Olha só, por meio da palavra, por meio de Cristo, as suas preciosas promessas. Para quê? Para vivermos na nossa nova vida, nossa nova natureza, uma vida piedosa. Irmãos, vida piedosa é alguém que diz, agora eu desejo parecer com Jesus Cristo, Senhor da minha vida. É você falar assim, eu estou corrigindo o tempo todo. Porque o que eu produzo no meu coração é pecaminoso. E toda hora eu estou sendo confrontado pela minha nova natureza em Cristo. Opa, esse aqui não é pensamento, não. Seu pensamento não fica assim? Vem umas bobagens na sua mente, não vem? É só na minha mesmo, que eu sou o pior dos pecadores aqui, Paulo. Aí vem aquele tanto de lorota na minha mente. Você tem que fazer assim.
Eu não quero esses pensamentos na minha mente. O meu coração, a minha mente agora é de Cristo Jesus. Senhor, me dê graça. Eu não quero isso na minha vida. Talvez seja um convite nessa hora para você falar: minha devocional está em dia? Opa, bobagem demais. Minha devocional está em dia? Corre! Fala: opa, deixa eu me refugiar aqui. Porque senão, irmão, você pode ser crente mesmo, pastor, e você vai viver sem refletir a sua nova natureza em Cristo. Não é uma coisa assim que você fica sentado lá no sofá, de boa, tranquilo, e vai receber a natureza de Deus todos os dias. Você já a possui, se você foi chamado. Você já possui. Mas todos os dias nós temos que nos revestir dessa nova natureza. Igual você colocou a roupa para vir. Todos os dias. E assim nós podemos então refletir a quem pertencemos. O texto também diz que nós somos então alcançados pelo poder do Senhor para uma vida de obediência. A vida de desobediência nós já tínhamos lá em Efésios 2, diz que nós fomos resgatados, né? Diz que nós fomos alcançados. A primeira de Pedro 1:2 também diz isso, né? Que está nos eleitos segundo a presciência de Deus em santificação do Espírito para o quê? Obediência. Para obediência. Então, um ponto importante para nós. Nós só somos crentes, irmãos. E nós só vamos deixar ao mundo uma mensagem que nós recebemos pela graça de Deus, o privilégio de sermos filhos de Deus, se nós refletirmos a natureza de Deus. Romanos 12:2. Olha o que diz lá para nós. Não nos conformarmos com o quê? E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus transforme pela renovação da mente. Nós somos convidados, então, a experimentar isso. Atos 17:30. Atos. Alguém leia, por favor? Nosso cachorro não mia. E o nosso gato, Patrícia, não late. Se o Nick latir, você pode correr e leva para o veterinário. Irmãos, agradar a Deus em algumas épocas da sua vida era impossível. Ah, mas eu dava a cesta básica. Ixi, mas eu era tão caridoso. Trapo de imundícia. Por meio de Cristo, nós alcançamos a dádiva de parecermos com o nosso Pai. Por meio da obra de Cristo. Mas olha, observem bem, nós recebemos, por quê? Porque antes não tínhamos. A Olívia desse tamanhozinho, pecadora. Oh, Deus. Eu vejo o pecado no dedinho na tomada. Pelas fraldas também eu vejo. Efeito do pecado, só pode. Mas a bichinha já testa a gente. Faz birra. Joga o corpo para trás, não é assim que eles fazem? Quem te ensinou isso? Naturezinha adâmica. Se arrependa. E agora começamos a ensinar a orar. De vez em quando você faz 10 vezes. Vamos orar, Senhor Jesus. Ela só dá risada. Só dá risada e fica olhando. Esse dia eu estava distraído. Vamos orar, Senhor Jesus. Lá. Eu perdi. Não olhei direito, fechei os olhos, só que eu vi que ela travou a mãozinha para orar. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente tem a graça de nascer debaixo dessa aliança, mas tem que reconhecer que é um pecador e que necessita de salvação em Cristo Jesus.
porque não é pela nossa hereditariedade que nós vamos transmitir salvação. É confiados na aliança, mas pregando para os nossos filhos: meu filho, não é porque você é uma gracinha que você já vai herdar o céu. Você precisa conhecer Cristo Jesus e desejar, por uma obra que é sobrenatural, parecer com Ele. Porque naturalmente você não vai querer parecer com Ele. Naturalmente você quer parecer com as obras do mundo mesmo. É rebeldia, é violência, é imoralidades. É isso que o mundo quer. E é isso que nós, na verdade, desejamos. Mas agora, pela graça de Cristo, nós temos o privilégio de ter a natureza que louva a Deus na beleza da sua santidade. E transmitir aos nossos filhos é a única maneira para que eles sejam alcançados. Então, nós temos a dádiva de poder transmitir com alegria, sabendo que nós fomos chamados. Quer ver os versículos de chamados? Pedro parece que porque ele era um pescador, Deus fez ele pescador de homens, Cristo Jesus, ele usa muito chamados. 1 Pedro 2,9. Quem pode ler, por favor? Primeira Pedro 2,21. Vamos, irmãos, vocês podem me ajudar? Chamado. 1 Pedro 3,9, última referência aqui. E, na verdade, tem o último aqui. 5,10, nós lemos agora? Não, né? 5,10. 1 Pedro 5,10. Amém. Você tem esse chamado hoje sobre a sua vida. E esse chamado não vem no outdoor. Pode até colocar no outdoor. Ele vem hoje aí no seu coração. Uma das coisas que nós precisamos entender é que o chamado do Senhor Jesus, ele é tantas vezes em momentos que você não aguardava, porque quem te alcançou foi graça. Quem trouxe revelação de Cristo e salvação foi o próprio Senhor. É Ele que nos chama. Pedro estava pescando, os seus irmãos ali, os seus companheiros pescando, e fez deles pescadores de homens, para traduzir aquilo que eles então agora seriam em Cristo, chamados para pregar o evangelho de pessoas que agora têm uma nova vida em Cristo. Então nós somos chamados para vivermos para o Senhor por meio de um convite. Irmãos, isso é tão sério. Eu tenho repetido isso porque, para mim, se nós caminharmos aqui, se essa igreja tiver 500 membros, louvado seja Deus. Se tiver 200, louvado seja Deus. Se continuar com 80, louvado seja Deus. Não importa a quantidade, desde que nós sejamos encontrados fiéis. O nosso convite, o convite que recebemos, a melhor palavra, a expressão é essa, o convite que recebemos é para sermos santos. Nós vamos ler o versículo, mas presta bem atenção. Ninguém pode produzir aquilo que não tem. Se não tem natureza de Cristo, não vai produzir santidade. Aí você fica assim, o fraco, o crente fraco fica assim, mas fulano de tal é assim. Olha o fulano de tal como é que é a vida dele. Ele quer se equiparar. Irmã, talvez ele não tenha a natureza de Deus. Você quer se comparar com ele, com ela? Quem é a sua referência? É Jesus Cristo de Nazaré. Fala, Marquinhos.
Exato. Exato. Se nós observarmos, tem diferença na expectativa que Abraão tinha e do que nós temos hoje? Tem diferença? Não. Porque a Bíblia é didática. Porque a Bíblia se encaixa um livro com o outro, uma história tem relação com a outra. É esse ponto que é extraordinário, que esse livro não é um livro de homens. Abraão aguardava, imagine a cena, já velho. Senhor, o que o Senhor tem para nós? A gente aguarda. Ele não tinha, o que chama a atenção, que Abraão não tinha todo o entendimento que nós temos hoje, Eliana. Porque nós hoje estamos do lado de cá, e nós temos todo o cânon, que é as Escrituras. Nós temos toda a palavra de Deus revelada e nos foi entregue. Abraão não tinha. A gente admira os momentos que ele tinha com Deus. Quem não queria ter, de repente, o Senhor e mais 2 anjos falando com ele? Eu vou lá destruir Sodoma. Não, fica que eu vou preparar Se fosse aqui, eu ia preparar um piqui para ele, né? Quem gosta de piqui aqui? Eu quero anotar as casas, para mim nunca ir. É bom saber. Senhor, faça uma marca nessas famílias, para que nunca me chame quando eles fizerem piqui. Se fizer 2 dias que fez piqui, não chame, espera passar uma semana. Agora imagina, irmãos, presta bem atenção, fazer um guisado lá, como diz o texto bíblico. Espera aí, Senhor, como é que é isso? A gente não entende isso, é muito difícil para a nossa mente humana. Agora, você já pensou passar 5, 10, 20 anos esperando Deus falar novamente, sem nenhum texto bíblico, sem nenhuma referência para você estudar, a sua mente mentindo para você? Isso foi coisa da sua cabeça, Deus não falou isso não. Não tendo a palavra de Deus nas mãos, e mesmo assim confiar, Deus uma hora vai direcionar mais uma vez, Deus vai mostrar mais uma vez o que Ele quer. Irmãos, é por isso que Ele é o pai da fé. Porque nós vemos em Abraão alguém que respondeu um chamado em fé, aguardando que seria amanhã. É isso, Marquinhos. Os cristãos, e isso já correu qualquer coração crente. Mas a volta de Cristo já faz... Irmão, presta bem atenção, a salvação sempre foi assim. Naqueles que esperam inteiramente e naqueles que não esperam. Aqueles que vivem uma vida relapsa, achando assim, não, porque, olha, pode ser que vai demorar ainda mais 50. Ele pega os dados dos missionários, ao invés de se quebrantar e chorar, ele fala assim, tá vendo? Dá para pintar e bordar ainda mais um tempo. Ainda falta lá, sei da onde, não sei da onde. Ixi, ainda Jesus não vai voltar, não dá para aproveitar ainda o tempo. Quando eu vivi uma vida de pecado imunda, eu praticava o pecado e falava, Senhor da glória. Crente é assim. É hoje que o Senhor vai voltar e eu vou ficar. É hoje que eu vou cair no meio do inferno. Porque alguns como eu que viveram na igreja, né? Nós nascemos na igreja. Deus teve que resgatar de dentro da igreja mesmo, porque só tinha casca na igreja. E uma coisa é certa, quem é chamado por Deus, o coração não encontra satisfação no pecado. Tantas vezes o pecado, inclusive, revela que você é filho de Deus. Fala, opa, peraí. Estou angustiado com isso. Porque o seu coração foi preparado, foi sintonizado na expectativa da volta do Senhor e encontrar Cristo pronto. Quer ver uma experiência com Deus? Você já foi dormir, você fez a devocional, orou. Você parece um santo em casa. A esposa deu um beijinho, beijou as crianças. É assim que vocês dormem de vez em quando? Amém? De vez em quando o pau quebra também. Eu falei, nossa, onde foi tudo errado? Só lá em casa. Aí você levanta se parecendo um anjo. Você fala, Senhor, Maranata, Senhor Jesus. Você levanta assim, ó, parecendo que você está, né? Senhor, vem agora de manhã no café da manhã que eu estou pronto. E tem dia que a gente fala assim, Senhor, o Senhor demora um pouquinho, porque eu não estou pronto, não. Dá para estender até o almoço, que eu vou orar agora de manhã até às 8 horas. Eu prometo que eu vou orar, vou acertar meu coração. Presta bem atenção, crente em Jesus, andando corretamente ou tropeçando,
está sempre com a expectativa da volta do Senhor Jesus. Vamos orar? Ixi, agora pode terminar até meio-dia, ué. Ixi, não vai ter almoço cedo hoje, não. Ainda bem que vocês vieram de carro, viu? Aqui, em Patos de Minas, encostavam um tanto de bicicleta. Lembra disso, Gabriel? Os irmãos vinham tudo de bicicleta, lá na 7ª igreja, lá, que antigamente era congregação, Marquinhos. Vocês estão tudo... Ixi, pastor, cuidado com a palavra. Fitness demais, né? Vão para a academia, não vai mais para bicicleta na igreja. Vamos orar.